ouvinte, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nessa tarde, eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36 até o 39. Então nós vamos pensar nessa tarde sobre a pecadora e o Simão. Eu quero falar com você sobre o cego Simão. E por que cego Simão? E você irá entender no decorrer desse vídeo, se você ficar conosco até o final da nossa transmissão. Você vai entender por que é Simão o cego. E o texto diz assim: nós faremos a leitura hoje na versão de King James 1611. E diz assim: um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. Ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar-lhe lágrimas sobre os pés e enxugá-lo com os cabelos de sua cabeça, beijá-la os seus pés e ungiu-os com unguento. Ora, quando o fariseu observou tal coisa, disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que lhe toca, pois ela é uma pecadora. Até aqui. E nós vamos fazer agora também uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez a oportunidade de podermos falar e transmitir a tua palavra, de compartilhar aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo a cada dia na tua palavra. Pedimos a vossa direção, Espírito Santo, a vossa sabedoria, o vosso cuidado, o vosso entendimento, a vossa obediência, a vossa prática, para que possamos, ao entendermos a tua palavra, fazermos como o Filho de Deus nos faz: ensinar, praticar a tua palavra e aprender. Nós queremos aprender, estamos aprendendo, queremos ensinar, mas ensinar depois da mesma prática realizada. Ajuda-nos assim, mais uma vez, aos ouvintes que estão diante de nós, nessa tela, onde quer que eles estejam, recebam a tua bênção, o teu cuidado, a tua provisão e a tua proteção, segundo também a obediência que eles realizarem. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós já temos aí, então, nesse texto, nós temos algumas coisas para perceber. Que nós vemos que Jesus ele foi convidado pelo homem religioso para jantar na sua casa. Jesus aceitou esse convite desse homem religioso, desse homem que também muitas vezes não era muito querido, por causa da sua classe farisaica, por causa da sua classe que Jesus vai se dirigir muitas vezes como hipócritas, falsos. Então, Jesus aqui, mas ele aceita o convite.
ele aceita entrar na casa desse homem, ele aceita jantar na casa desse homem, entendendo que no costume judaico, no judeu, ele só entrava ou recebia alguém na sua casa, alguém que ele considerasse, alguém que ele valorizasse, alguém que ele fosse, de alguma forma, íntimo. Então, nós vemos que o fato de o fariseu convidar Jesus para a sua casa coloca Jesus numa condição de amigo, na condição de uma pessoa valorizada, na condição de uma pessoa reconhecida, na condição de uma pessoa respeitada. E entra também na casa desse homem, Simão, uma mulher que é exatamente o contrário de tudo que Jesus é. Pelo menos na concepção do fariseu, na concepção dos homens, da religiosidade da sua época, das pessoas da sua época, e talvez muitas dos conceitos das pessoas de hoje em dia. Era uma mulher pecadora, uma mulher da vida, uma prostituta, ou uma mulher promíscua. Não era necessariamente uma mulher adúltera, porque era o adúltero para o judeu, é aquele que é casado e tem uma amante, ou tem um amante. Isso é adultério para eles. Na concepção deles, isso é adultério. Na concepção, mas a outra concepção, que eu vou estar aqui falando, não é justificativa. É pecado também, só não é adultério. É fornicação, é prostituição. Quando a pessoa, apesar de não ter ninguém, ela se entrega para outra sexualmente por causa do dinheiro, por causa de alimento, por causa de carência, por causa de status, uma série de outras razões, mas a pessoa não tem um vínculo direto e de casamento com aquela pessoa com quem ela está se relacionando sexualmente. Então, ela é um tipo de pessoa desse. Mas é uma pessoa que em algum momento também nos mostra, o texto, se nós pensarmos que em algum momento essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela teve algum outro contato com Jesus, ela teve alguma, e aquelas mensagens de Jesus, e aquele contato com Jesus anteriormente, mesmo que distante, ouvindo as suas mensagens, ouvindo as suas curas, aquilo impactou o coração daquela mulher, impactou a vida daquela mulher, e ela, então, entra na casa de Simão. Veja que o texto diz, sabendo que estava assentado à mesa na casa de Simão. E como é que ela ficou sabendo? Porque ela estava procurando. Como é que ela ficou sabendo? Porque o povo, a multidão estava comentando. Olha, Jesus entrou na casa daquele pecador, entrou na casa daquele religioso, entrou na casa daquele fariseu. E aquilo foi se espalhando pela cidade, aquela notícia. E também o costume judaico permitia que pessoas que tivessem dificuldades financeiras, de pessoas que estivessem com fome, e quando elas chegassem ou passassem por algum lugar que estava sendo ministrado um almoço, um jantar, e esses jantares e almoços muitas vezes aconteciam nos quintais das casas, como nós hoje conhecemos, ao ar livre, debaixo de uma árvore. Mas era de noite, então, a gente tem que lembrar que a Palestina é um lugar quente. Apesar de noite ficar um pouco mais fresco, mas então, é um lugar quente. Não de muito vento, pouca brisa. Então, muitas vezes, comer dentro de casa era muito desconfortável. Era melhor, muitas vezes, se alimentar do lado de fora. Então, nós vemos aí que Simão, ele permite a entrada dessa mulher, ele permite a chegada
E nós vemos que aqui, essa mulher, então nós vemos duas questões sobre Jesus. Uma, ele é convidado e aceita o convite. A outra, ele é procurado pela mulher e é encontrado. Mas nós vemos nesse texto também, no versículo 38 e o 39 que nós lemos, nos vai trazer outra situação de que Simão, ele pensava conhecer Jesus. E na realidade, ele não conhece. Porque ele avalia e ele julga, como julgou a mulher pecadora, quem ele supunha conhecer também. Ele julga o seu mestre, ele julga o seu convidado de honra. E ele vai dizer o texto que quando o fariseu viu toda a atitude daquela mulher, veja que ele observou, veja que ele não estava... Como eu falei, vamos responder a pergunta, por que Simão o cego? Porque ele observa e ele conhece alguma coisa sobre Jesus, alguma coisa sobre a mulher, mas não conhece tudo, não a enxerga por completo, como não enxerga o seu convidado Jesus por completo. E ele ou seja, é um cego não total, mas é um cego parcial. Por que cego? Porque ele é alguém que não... O cego, uma das condições do cego é não ver. Mas existe o cego que ele não pode ver, mas existe o cego que ele não quer ver. Que ele não consegue enxergar, que ele é distraído, alguma coisa, ele consegue observar algumas coisas e outras não. E a cegueira também, ela tem muito a ver com a mente. Então, nesse aspecto aqui, na vida de Simão, a questão mental de Simão é essa também, de cegueira. É alguém que não consegue perceber as nuances, as totais nuances da personalidade humana, do caráter humano e da prática das pessoas. E nem as suas próprias. Então, Simão, um cego, porque ele não consegue enxergar com totalidade aquilo que está fazendo e aquilo que os outros estão fazendo, como a pecadora e o próprio Jesus. Apesar de reconhecer e o texto dizer que ele viu, e porque ele viu aquela pecadora fazendo algumas coisas dentro da sua casa, ele julga Jesus e ele condena Jesus. E aí, nós vamos então dar um tempo e deixar um convite aqui. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, gostaria de deixar um convite para você acionar o sininho das notificações, para que você receba outras notificações quando outros vídeos forem editados. Você acione também, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas, com outros amigos, com outros conhecidos e nos ajude, abençoe o nosso canal na divulgação do mesmo. Assim nós agradecemos a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.